Glória a Deus, amém? Como é bom sentir a presença do Senhor Jesus, Espírito Santo, tocando a nossa vida, nos enchendo, nos quebrantando. É maravilhoso o agir de Deus, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 41. Está escrito assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Senhor Jesus entra triunfalmente em Jerusalém. Ele entra sentado sobre um jumentinho. Uma multidão vem adiante, colocando ramos, colocando suas túnicas, e uma multidão vai gritando: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém fica extremamente em festa nesse momento. Não toda Jerusalém, mas apenas aqueles que olhavam para Jesus e reconheciam em Jesus o Messias. Há um alvoroço na cidade, mas Jesus, quando chega ali, alguns dos fariseus e dos saduceus e dos mestres da lei dizem: olha, diz que a multidão se cale, porque eles estão dizendo que você é o rei, que você é o Messias. E Jesus diz: se eles se calarem, as pedras clamarão. E aí Jesus então chora sobre Jerusalém. E o que o Espírito Santo falou tremendamente ao meu coração está no final do versículo 44. Não conheceste o tempo da tua visitação. Desde a época em que Jerusalém foi conquistada, ali através de Davi, do seu exército, até o tempo do Senhor Jesus, Jerusalém teve muitos profetas. Muitos foram os homens de Deus que entraram por aquelas portas e que pregaram naquela cidade. Muita foi a manifestação do poder de Deus e da glória de Deus. Ali dentro dos seus muros está o templo, o primeiro templo de Salomão. E este templo da época de Jesus não é mais o mesmo, ele já havia sido destruído pelos babilônicos. É um templo que foi erguido por Herodes o Grande. Um templo que levou mais de 40 anos para ser erguido. Não tem a glória, não tem o esplendor do templo de Salomão, mas mesmo assim é magnífico, é grandioso. Não está revestido de ouro como na época de Salomão, não tem mais as colunas de bronze. Não tem mais nada disso, mas ele, mesmo assim ele é grandioso. E nesta cidade, Deus manifesta o seu poder e a sua glória. E Jesus entrou e manifestou o seu poder e a sua glória por diversas vezes. Agora está se aproximando do final do ministério do Senhor Jesus. Jesus está entrando aqui para que se cumpram as profecias. Ele está entrando sendo aclamado por aqueles que o seguem, por aqueles que creem nele. Pouco tempo depois, o Senhor Jesus Cristo vai estar preso e vai sair desta cidade para ser crucificado. Mas o Senhor Jesus chora sobre Jerusalém
E Jesus diz: se tu conhecesses esse teu dia, se tu soubesses, se tu tivesses a noção do que está acontecendo em Jerusalém, quem é que está entrando pelas tuas portas. E a mesma coisa o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração, que nós precisamos conhecer o tempo da visitação de Deus sobre as nossas vidas, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com os judeus da época de Jesus. Nós precisamos enxergar, nós precisamos ter sensibilidade do Espírito para que a gente possa entender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias proféticos, assim como aqueles contemporâneos de Jesus viveram dias proféticos. As profecias estão se cumprindo em Jesus diante dos olhos deles, e eles estão sendo testemunhas do cumprimento das profecias, mas estão dormindo. Mas estão entorpecidos pelo presente século. E nós estamos vivendo dias proféticos. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo nos nossos dias. E nós precisamos estar atentos, sóbrios e vigilantes, entendendo e conhecendo o tempo da visitação de Deus sobre os nossos dias. Porque quando o arrebatamento da igreja acontecer, e quando a igreja for tirada, depois disso, algumas pessoas vão cair em si, mas aí vai ser tarde demais. Aí passou. E por quê? E os judeus, e por que que as pessoas da época de Jesus não entenderam? Uma das coisas que o Espírito Santo me falou foi que eles criaram uma expectativa falsa a respeito do que deveria acontecer. Assim como Naamã, lá em 2 Reis, capítulo 5, antes dele se encontrar com o profeta Eliseu, ele criou um quadro mental, ele criou uma imagem, ele criou um roteiro daquilo que Deus deveria fazer e como Deus deveria fazer. O profeta tem que sair, tem que levantar sua mão aos céus, tem que estender a sua mão sobre a minha chaga, E os judeus também estão aqui na expectativa. Quando o Messias chegar, ele tem que nos livrar da opressão dos romanos. Ele tem que nos liderar. Ele tem que levantar um exército forte. Ele tem que nos guiar politicamente, militarmente. Ele tem que usar o seu poder para abater Roma. Eles estão criando uma expectativa nesse sentido. Eles estão alimentando o seu sonho nesse sentido. E isso é tão forte que eles não conseguem enxergar o cumprimento da profecia e não conseguem enxergar em Jesus o Messias. Da mesma maneira hoje, muitas pessoas estão criando expectativas, sonhos, quadros, e não estão percebendo o que Deus está fazendo nos nossos dias. Traçaram um roteiro para Deus, estão imaginando o que Deus tem que fazer, como Ele tem que fazer, na hora que Ele tem que fazer, e não estão percebendo aquilo que está acontecendo. Isso é um perigo muito grande. Nós temos que ser humildes para entender que Deus não cabe dentro da nossa cabeça. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus não tem que seguir um roteiro que eu imaginei. Deus não tem que se submeter, nem tem que se sujeitar àquilo que eu imaginei que Ele tem que fazer. Como é que Ele tem que fazer? Não sou eu que defino o que Deus tem que fazer, não sou eu que digo para Ele, tu tens que fazer assim. Não. E a gente vê muitos ensinos, muitas coisas que são faladas em nome de Deus, nesse sentido, Deus tem que fazer assim, assado, eu tenho que orar e tenho que falar para Deus o que Ele tem que fazer. Não, eu não tenho que falar para Deus o que Ele tem que fazer. Eu tenho que descansar nele, crer nele e ter a sensibilidade, ter a humildade para entender o que Ele vai fazer. E na hora que Ele vai fazer, não é na minha hora, é na hora dEle. Não é do jeito que eu quero, é da maneira que Ele quer. A gente está se perdendo, como os judeus da época de Jesus se perderam, quando a gente começa a imaginar que Deus vai se apequenar ao ponto de caber dentro das aspirações do nosso coração. Ele é soberano. Quando Ele se revela a Noé,
Ele vai fazer algo que nunca tinha acontecido, ele vai fazer chover. A Bíblia diz que até aquele dia nunca tinha chovido na terra. Um vapor subia da terra e regava todas as plantas. Mas quando ele aparece para Noé, ele diz: eu vou trazer um dilúvio de águas. Nunca tinha acontecido. Faz para ti uma arca. A palavra de Deus diz que Noé construiu a arca, embora ele não fosse alguém acostumado ao mar. Mas ele obedeceu e ele fez. Ele fez um barco gigante. E eu estava vendo esses dias um documentário sobre a arca. A maior embarcação de madeira que já existiu é a arca. Eu não sabia disso. A maior embarcação de madeira que já existiu é a arca de Noé. Quando Deus chama Moisés e manda ele libertar os filhos de Israel do Egito, a princípio, Moisés tenta fazer as coisas da sua maneira. E o que aconteceu? Ele mata um egípcio, ele comete um assassinato, ele tem que fugir. Não é da maneira que ele quer, nem como ele quer, nem na hora que ele quer. Aquele não era o tempo. Ele não estava pronto. E nós precisamos entender, e nós precisamos buscar de Deus, e nos sujeitarmos e nos submetermos, ter no nosso coração aberto, ter uma fome, uma sede por Deus, e não nos impeça de nós deixarmos de enxergar aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. Aí São João capítulo 4, vamos lá, São João capítulo 4, vai acontecer uma coisa aqui semelhante. No versículo 10, Jesus está conversando com a mulher samaritana junto ao poço. E Jesus vai falar uma coisa parecida com o que ele falou para Jerusalém. Ele diz assim para a mulher no versículo 10. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mulher, se você soubesse o que está acontecendo agora, quem é que está aqui diante de você, se você entendesse o que eu quero fazer na tua vida, se você compreendesse, essa mulher então, ela não fecha os seus olhos, ela não fecha a sua mente, ela não fecha o seu coração, ela não quer impor para Jesus aquilo que ele tem que fazer, ela simplesmente está aberta, está sedenta para aquilo que Deus vai fazer na vida dela. No verso 15 ela diz: Senhor, dá-me desta água. Há uma sede no coração desta mulher, e tem que ter dentro do nosso coração. Ela não desistiu enquanto ela não descobriu este manancial de águas vivas. Ela não descansou enquanto ela não saciou a sua sede espiritual. Senhor, dá-me desta água. Embora a sua compreensão e a sua visão ainda não estivessem completas acerca daquilo que Jesus estava fazendo, ela ainda estava misturando coisas espirituais com materiais. Senhor, porque eu não quero mais voltar a esse poço aqui para tirar, quero me tornar independente. Ela ainda não está compreendendo completamente, mas ela vai compreender, porque o coração dela está aberto, porque o coração dela está sedento, porque ela não quer desistir, porque ela não quer julgar o que Deus tem que fazer, nem quer dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Ela é humilde, até mesmo quando Jesus diz: vai chamar o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Jesus enxerga a sinceridade e a humildade no coração dela. Ela nunca tinha visto Jesus, mas ela se humilha diante de Jesus, e ela abre todo o seu coração na presença de Jesus. Jesus diz: disseste bem, não tens marido, já tivestes 5, e o que tens agora não é teu. Aquela mulher então: Senhor, vejo que és profeta. E aí ela começa a entender quem é Jesus, e ela tem uma revelação do Senhor Jesus. Jesus se revela a ela ao ponto que ela vai correndo na cidade, e ela começa a pregar para todo mundo, e ela traz todas as pessoas daquela cidade aos pés do Senhor Jesus. Jesus faz a obra. Ela não está entendendo naquele momento, no versículo 10, ela ainda não está entendendo, mas até o final do capítulo 4 ela vai entender quem é Jesus, e ela vai conhecer o tempo da visitação de Deus
sobre a vida dela. Eu não sei quantas vezes Jesus passou por essa aldeia. Talvez essa tenha sido a única vez que Jesus passou por essa aldeia, mas ela não perdeu a oportunidade. É isso que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações nesta manhã. Nós temos que saber aproveitar a oportunidade quando o Espírito de Deus nos abre a oportunidade. Quando Deus quer operar, quando Deus quer se manifestar, quando o Espírito Santo começa a tocar em nós, nós temos que saber aproveitar aquele momento, aquela oportunidade. Não podemos fechar o nosso coração, não podemos dizer para Deus como que Ele tem que fazer, nem da maneira que Ele tem que fazer. Tem que ter uma humildade no nosso coração para nós aceitarmos e deixarmos Deus fazer as coisas da maneira dEle e como Ele quer que seja feito. Por isso que a gente não tem aqui um roteiro do culto. Olha, nós vamos abrir o culto assim. Não sou contra a organização, não, irmãos. Mas eu creio que o Espírito Santo tem que ter liberdade. Olha, vamos cantar 3 corinhos. Se cantar 4, não pode. Não. O Espírito Santo vai conduzir, Ele é Senhor. O Espírito Santo vai falar na nossa vida, vai falar no nosso coração. O Espírito Santo vai colocar a mensagem da maneira que Ele quer. Ele vai fazer as coisas da maneira dEle. Nós temos que nos sujeitar e entender. E Ele é Senhor. Que Ele não está sujeito àquilo que eu disser. Eu é que tenho que me submeter àquilo que Ele diz. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, vou abrir aqui, vamos voltar um pouquinho para Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, volta aí um pouquinho, logo depois de Salmos, tem Provérbios e Eclesiastes. Olha o que Salomão escreve aí. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Às vezes a gente está deixando a oportunidade passar. Amanhã eu vou orar mais, amanhã eu vou me consagrar mais, amanhã eu vou me dedicar mais. Olha, quando eu me aposentar, olha quando, irmão, aquilo que Deus colocar na tua mão hoje para você fazer, você tem que fazer. Não deixa para amanhã. Imagina se a mulher samaritana pensa, olha, hoje eu estou muito apressada, um outro dia que esse homem passar por aqui, eu dou mais atenção para ele. Será que ela ainda encontrar o Senhor Jesus numa segunda oportunidade? Será que haveria uma segunda oportunidade em que Jesus se sentaria à beira do poço para conversar com ela? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe isso. Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5, diz que ele tinha trabalhado a noite inteira, não tinha conseguido pegar nada. Pedro está cansado, Pedro está frustrado, provavelmente ele estava irritado, porque a pior coisa que pode acontecer com você é você lutar, trabalhar e não ter nenhum resultado do teu trabalho. Ele está lavando as suas redes, não porque ele quer, talvez porque ele tem que fazer aquilo. E aí no meio de tudo aquilo, aparece alguém, traz uma multidão e fala assim, olha, me presta teu barco um pouquinho. Deixa eu entrar no teu barco, afasta ele um pouquinho da beira aqui da praia para mim pregar. E a palavra de Deus diz que Pedro atende Jesus. Ele permite que Jesus entre. Pedro poderia ter dito, Senhor, mestre, eu não sei nem quem que o senhor é, ele não conhecia direito Jesus, ó, vai em outro barco ali, ó. Tem tanto barco aí, ó, procura outro barco. Eu não, hoje não é um dia bom. Hoje não é um dia legal. Quantas vezes a gente perde a bênção por causa disso? Hoje não é um dia bom, hoje não é um dia legal, hoje não vou orar, hoje estou cansado, hoje estou irritado, hoje eu estou... Quantas oportunidades nós perdemos? Mas a palavra de Deus diz que Ele permite que Jesus entre, Ele ouve Jesus pregar, e porque Ele tem aquela
ouvido atento, ele podia estar ouvindo de mau grado. Mas se ele tivesse ouvido de mau grado, ele não iria perceber quem é Jesus. Mas ele ouve, e aquilo que ele ouve de Jesus entra dentro do coração dele. E quando Jesus disse, vamos pescar, ele disse, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhei, mas, porque tu mandas, porque agora eu sei quem tu és. Agora eu sei quem tu és. Falta isso muitas vezes em nós. Essa paciência, essa humildade, essa disponibilidade, essa humildade de deixar Deus a trabalhar na nossa vida, de Deus operar na nossa vida. Capítulo 5 de Lucas ainda vai falar de alguns amigos que estão carregando um paralítico que eles querem levar até a presença do Senhor Jesus, porque eles creem que aquele homem pode ser curado. Versículo 17 em diante. E a palavra de Deus diz que quando eles chegam aonde Jesus está, eles não conseguem que a multidão abra espaço para que eles cheguem até a presença do Senhor Jesus. Eles poderiam ter ficado irritados com a multidão, povo sem noção, e povo sem compaixão. Eles poderiam ter ficado irritados com os discípulos. Olha, ele tem alguns seguidores, mas os seus seguidores não... Será que eles não estão vendo? Será que eles não podem nos ajudar? Mas a palavra de Deus diz que aqueles homens não olham para a dificuldade. Eles sobem no telhado da casa, carregando o homem no leito. Eles começam a destelhar aquela casa. Eles arrumam cordas, não sei de onde, mas eles baixam aquele paralítico até a presença do Senhor Jesus. Quantas vezes isso que está acontecendo agora, uma chuva, é o motivo da gente não ir na igreja? Quantas vezes alguma coisa é o motivo da gente não orar, da gente não buscar a face do Senhor, da gente faltar numa reunião de oração, da gente faltar num culto, ou da gente faltar com o nosso próprio compromisso com a palavra de Deus, e nós perdemos a oportunidade. Aqueles homens não perderam a oportunidade, subiram no telhado, destelharam aquela casa, baixaram aquele homem até a presença do Senhor Jesus. Talvez eles pudessem ter imaginado, hoje a gente tentou, mas não foi legal, vamos tentar outra oportunidade, vamos ver onde é que Jesus vai estar amanhã. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Existem coisas que não dá para deixar para amanhã, existem coisas que não dá para deixar para depois. Existem coisas que não dá para você dizer hoje não, Senhor. É o tempo da visitação de Deus sobre a tua vida. Por isso a palavra de Deus diz hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Hoje, não é amanhã, é hoje. Aquilo que tiver a mão para fazer, faz hoje. Faz agora. Faz no momento que Deus está falando. Entra pela porta que Deus abriu para você. Não deixa nada te tirar da presença de Deus. Lembra de Jacó, eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Eu não vou esperar uma outra oportunidade para me encontrar contigo, é hoje. Eu me encontrei contigo, é hoje, é agora. E é agora que eu vou lutar pela minha bênção. É agora que eu vou lutar para que a minha vida seja transformada. É agora, como Daniel, que eu vou tomar a decisão. Eu não vou esperar ter uma posição de destaque na Babilônia, para então eu começar a dizer quem eu sou. Não, é agora, é no começo. Eu sou hebreu, eu não vou me contaminar. É agora, não é depois. Não, é no momento em que Deus abre a oportunidade. Aquela pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus, lá aqui mesmo em Lucas, no capítulo 7, no versículo 36, ela não foi convidada para estar na casa de Simão. Simão mesmo, quando a vê se aproximar de Jesus, fecha a cara. Não só para ela, mas para Jesus, diz, se este realmente fosse um profeta, bem saberia quem é essa mulher. Os olhares de todos estão condenando a ela. Mas ela não está preocupada com nada a não ser
ungir os pés do Senhor Jesus. Você tem que conhecer o tempo de Deus e a oportunidade que Deus está abrindo. A palavra de Deus fala de Jairo, que vai atrás do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai falar daquela mulher que tem o fluxo de sangue, que vai para tocar na orla do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai falar de Bartimeu. A palavra de Deus vai falar de Zaqueu. Não perderam a sua oportunidade, não perderam o seu momento, não deixaram para amanhã, não deixaram para depois. Zaqueu subiu numa árvore, mas você é publicano, mas você tem uma compostura, você tem que ter um padrão de se apresentar diante das pessoas. Bartimeu, fica quieto, ele já passou, acabou, já foi a tua oportunidade. Não deixe que nada te atrapalhe. No momento que o Espírito Santo te tocar, no momento que Deus falar no teu coração, é agora. É agora. Esse é o momento da minha visitação, esse é o momento da minha vida mudar, esse é o momento da minha vida ser transformada. Esse é o momento, agora é a minha hora, agora é o momento, agora, Senhor. Feche teus olhos, curve a tua cabeça. O Espírito Santo tem falado aos nossos corações. E o Espírito Santo tem ministrado, e Deus tem operado, e Deus tem agido. E nesta manhã não tem sido diferente. Você que está aqui na igreja, você que está me assistindo pela internet. É o momento, é agora. O momento é agora, o momento é agora de Deus te abençoar, o momento é agora do Espírito Santo tocar na tua vida. O momento agora do Senhor te curar, te restaurar, te quebrantar. É o momento agora de Deus entrar com providência sobre a tua vida. É o momento agora, não deixa passar essa oportunidade, não deixa passar esse momento. Aprenda a reconhecer quando o Espírito Santo está falando, a tua vida é o teu coração. Santo Espírito de Deus, vai sondando, vai passeando pelo nosso meio, vai tocando em cada vida, vai tocando em cada coração, Pai. Aleluia, Tu podes, Pai, neste momento curar, Tu podes agora neste momento quebrantar, restaurar, renovar, Tu podes agora neste momento, Senhor amado, aleluia, renovar, Pai, este coração e esta vida. Tu podes nesse momento agora, Senhor, que Tu preparou, que Tu, Senhor amado, determinou, que Tu planejou, transformar, Pai, transformar esta vida, transformar esse coração. Santo Espírito de Deus, aleluia, vai sondando, vai tocando, vai fazendo a Tua obra, vai manifestando o Teu poder e a Tua glória sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Aleluia, a Tua palavra diz que Tu és Deus de perto e Deus de longe. Aleluias. É o Senhor que opera, é o Senhor que está tocando em você, é o Espírito Santo que tem ministrado ao teu coração. É Deus que tem tocado em você aquilo que você precisa fazer, aquela decisão que você precisa tomar. É o Espírito Santo que preparou este momento, é agora que Ele quer operar na tua vida. É agora que você tem que, como Daniel, dizer: eu não vou mais me contaminar. É o momento agora que, como Davi, você vai estar ali no momento certo, diante do gigante. Talvez você, como Davi, não era para estar naquele momento, mas você está e se levantou o gigante. Deus que te colocou aí, para que você desafie esse gigante, você coloque ele por terra, em nome de Jesus. Se você está diante do mar, é porque Deus quer fender este mar e fazer você passar em terra seca. Se você está diante de uma muralha, é porque Deus quer colocar essa muralha por terra. Se você está sedento, mesmo diante de um poço, é porque o Espírito Santo quer saciar a sede da tua alma. Se você está frustrado como Pedro, cansado, e mesmo assim
está escutando esta mensagem, é porque o Senhor Jesus quer fazer com que você faça uma pesca maravilhosa. O Senhor quer que você entenda que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando Paulo e Silas estão naquela prisão, Deus os leva ali para que aquele carcereiro e a sua família sejam salvas. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas não fica mal-humorado não. Talvez Deus te colocou aí para que você testemunhe, para que você pregue, para que vidas sejam salvas através da sua vida. Ah, mas está doendo, Senhor, mas estou sofrendo. Eles estavam com as costas sangrando, mas Deus os coloca ali para salvar o carcereiro e a sua família. Talvez você hoje está passando por um momento de dificuldade, mas é através desta tua dificuldade que Deus vai alcançar outras vidas. Para de dizer: eu não vou mais falar nada, eu não vou mais pregar, eu não vou mais fazer. Não é você que determina, é Deus. Ele é Senhor, não é você. Para de querer dizer o que Deus tem que fazer, a hora que Ele tem que fazer. Não, diga simplesmente: Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, quando Deus coloca Isaías e mostra toda a sua glória, não é para que Isaías se sentisse o homem mais privilegiado de Israel, era simplesmente para que Isaías dissesse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus tem te enchido tanto, Deus tem te dado tanto, não é para que você se ensoberbeça, não é para que você se ache mais espiritual do que todo mundo, não. Deus tem te enchido e Deus tem usado a tua vida para que você diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando Deus faz José ser governador do Egito, é para salvar os filhos de Israel, seus irmãos que o venderam, que o traíram. Não é para que José se vingue, não é para que José, quando se encontrar com seus irmãos, diga: está vendo? Vocês me desprezaram, eu dei a volta por cima. Não, não. E ele sabe muito bem disso. Quando ele encontra os seus irmãos, ele disse: Deus me enviou adiante de vós para vos preservar em vida. Entenda o agir e o trabalhar de Deus. Seja humilde para conhecer o tempo da visitação de Deus sobre a sua vida. A trombeta está prestes a soar, e você tem que estar preparado, tem que ter azeite na tua botija, a tua lâmpada tem que estar acesa. Porque, meu irmão, depois que o noivo entrar e as portas se fecharem, quem ficar de fora não entra mais. Ah, mas eu assisti um filme que chama Deixados para Trás, que depois do arrebatamento eles se salvaram. E eu vou ficar com a parábola das 10 virgens. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entra mais. Fica com o teu roteiro de Hollywood, fica com a tua imaginação do homem, eu vou ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Oh, aleluias. Hoje é o dia, e essa é a hora. O Espírito Santo está tocando na tua vida. É tempo de você fazer um concerto com Deus hoje. Deixa o teu cansaço de lado, deixa a tua frustração de lado, deixa a tua decepção de lado, deixa a tua arrogância, a tua prepotência de lado. Isso não vai te servir para nada. Seja humilde para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade em mim. Eis-me aqui, Senhor, eu quero conhecer o tempo da minha visitação. Faça como aquela mulher do poço de Jacó. Senhor, eu ainda não estou entendendo direito, mas eu quero, Senhor, compreender perfeitamente de que água é que o Senhor está falando, de que sede é essa que o Senhor está falando, que fonte é essa, Senhor, que o Senhor está dizendo. Eu ainda não estou entendendo completamente, mas, Senhor, me dá mais dessa água, me dá mais. Senhor, eu estou cansado, mas pode entrar no meu barco, pode falar o quanto o Senhor quiser.
E mesmo que eu estiver frustrado, quando o Senhor falar, vamos pescar, eu vou dizer sim, Senhor. Porque eu sei, ó Pai, que na minha obediência, que na minha humildade, que na minha submissão, está a bênção para a minha vida. Eu vou saber como Moisés, que se eu fazer as coisas precipitadamente, da minha mente, na minha força, do meu coração, não vai sair nada bom. Eu vou saber esperar, Senhor, até o teu tempo. Não é o meu tempo, é o tempo é teu. A hora é a tua, Senhor. Não sou eu que faço o tempo nem a hora. Eu simplesmente sou um servo. Oh, Espírito Santo, faz a tua obra em cada vida, faz a tua obra em cada coração, ó Pai, eu te peço. Em nome de Jesus.